Bem, como nós sabemos pela videoaula de derivações, se eu tiver qualquer coisa como... Eu quero saber a derivada de arcseno de x. O que é que eu sei? Sei que instantaneamente o resultado desta derivada da expressão dará 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Bem, o que é que acontece? Se eu agora tiver esta expressão aqui e quiser chegar a arcseno, como é que eu tenho de pensar em termos de regra? Bem, é uma coisa que vamos agora ver e depois aplicar então para outros casos. Nada mais, nada menos, isto ficará como? Se eu tiver então uma expressão derivada em cima, porquê? Porque aqui vemos que o nosso x está ao quadrado, mas na verdade isto vai fazer parte da estrutura da nossa regra. Mas eu aqui em cima tenho o quê? Eu tenho a derivada de x. Portanto, eu partindo daquele caso vou extrapolar então aqui para a regra, tendo a derivada da expressão em cima, a raiz de uma constante em baixo, uma constante pertencente a R, e uma função tal ao quadrado dx, eu sei o quê? Sei que isto me dará então um arcseno de u de x sobre A mais um C com C pertencente a R. Muito fácil então a passagem de um caso geral para a regra geral. Vamos então agora ver um exemplo onde possamos aplicar esta regra, mas desta vez com expressões um tanto mais interessantes como a exponencial e o logaritmo. Suponhamos então agora que eu tenho, vamos passar para aqui, bem, o que é que acontece? Eu olhando aqui para a minha regra, vou ter de olhar aqui para a minha expressão e o que é que eu tenho de ver? Tenho para já ver que, se eu quero estar naquelas condições, o que é que eu tenho de fazer? Este exponencial elevado a 2x, na verdade, pode ser visto como o quê? Pode ser visto como a exponencial de x ao quadrado. Porquê? Porque x multiplica com o 2 e fica 2x. Portanto, o que é que eu também sei? Sei que, agora pensando aqui nesta nossa função exponencial, sei que a sua derivada também é a de x. Portanto, tenho a expressão original, tenho a derivada, tenho aqui a minha constante, é 1, 1 ao quadrado é 1, portanto, o meu A está descoberto. O que é que eu sei? Sei que, nas condições que eu estou, tenho aqui diretamente o quê? Tenho um arcseno de exponencial de x sobre 1, porquê? É constante, mais um C com C pertencente a R. Bem, falamos então agora do arcseno, vamos falar então da arctangente. Eu agora vou aqui abordar o caso do arctangente. Bem, se nos pedirem para saber qual é a derivada da arctangente, fazendo também ponto com videoaulas anteriores, o que é que eu sei? Eu sei que quando me pediam para derivar a arctangente, neste caso vamos pegar no caso mais simples, a arctangente de x, sei o quê? Que a derivada disto me daria 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Portanto, o que é que eu também sei? Sei que se eu agora tiver uma expressão destas e quiser chegar à arctangente, como é que eu vou ter de pensar em termos de integração? Bem,
que é que eu tenho de observar primeiro? Tenho de ver que o meu x está ao quadrado, portanto, eu sei que à partida terei um x também ao quadrado na minha expressão, ou uma função em função de x ao quadrado. Sei que em cima, o que é que este 1 é? É a derivada de x. Isto aqui é uma constante. Portanto, vamos agora, pegando neste exemplo, extrapolar para a regra geral e depois ver um caso onde podemos aplicar logaritmos aos exponenciais. Agora vai depender um pouco também do critério aqui do orador. Se eu tiver então bem, o que é que eu sei se eu tiver então esta estrutura geral aqui como quando olhamos para aqui? Sei que instantaneamente, de acordo com a regra associada ao arco tangente, isto dar-me a qualquer coisa como 1 sobre A vezes o arco tangente do quê? De U de x sobre A mais um C constante pertencente a R. Conseguimos ver aqui, a partir de um caso muito comum, então a estrutura da regra geral. Vamos então agora ver um exercício onde podemos aplicar diretamente a mesma regra. Vejamos então se me pedirem então para... Ok, agora vais primitivar ou integrar bem, agora pedem-me para primitivar ou integrar isto. Como é que eu faço? Bem, o que é que eu tenho de ver? Tenho de ver diretamente a minha expressão, a minha derivada e ver se tenho condições para aplicar a regra. O que é que eu sei? Sei que para já tenho de olhar aqui para a minha expressão. O que é que a minha expressão me diz? É um logaritmo. O que é que eu sei? Sei que o logaritmo derivado vai dar o quê? Eu tenho ln de x, quero derivá-lo. Sei que a derivada vai-me dar 1 sobre x, mas o que é que eu também sei? Sei que não é exatamente isso que eu tenho aqui em cima. Eu tenho x elevado a menos 1. Ora, o que é que nós também sabemos, porque aprendemos pelo secundário? Se eu quiser passar então a incógnita para cima, estando a incógnita no denominador, posso fazer com que o seu expoente fique negativo e desembaraçar aqui a expressão. Portanto, eu sei que se eu tiver 1 sobre x, isto é o mesmo que eu ter x elevado a menos 1. Ou seja, eu tenho o logaritmo, tenho a sua derivada, posso então agora diretamente aplicar a regra. Aqui 1 continua-se a manter o mesmo caso, continua a ser 1 ao quadrado é 1, portanto temos o nosso A. Vamos ver então, ficaria 1 sobre 1, arco tangente de logaritmo de x, aqui o ln de x, mais um c com c pertencente a R. Bem, por hoje damos concluída esta nossa videoaula. Para a próxima voltaremos com mais.